Não trouxe maiô. Não precisa. Isso é pra quem tem corpo feio. Ou será que você tem vergonha? Engraçado. De você eu tenho. Antes de Deus e o Diabo, antes de Vidas Secas, um filme dirigido por um moçambicano chocou o cinema brasileiro. Depois de estudar cinema na França, o Rui Guerra chega ao Brasil para colocar em prática suas ideias arrojadas. O resultado é Os Cafajestes, filme de 62 que representou o Brasil no Festival de Berlim. Então, quando fomos fazer esse filme, nós tínhamos uma visão muito clara, isso é extremamente clara, de que era um filme que, para poder ter algum significado além da sua qualidade intrínseca, teria que ajudar a romper essa barreira desse vazio, cobrir um pouco esse vazio, que era da chanchada e do nada. E para isso era preciso que tivesse uma certa resposta do público, para poder provar que podia haver um cinema que não fosse a chanchada e que tivesse uma rentabilidade. Naquela época, no Rio de Janeiro, havia uma certa presença habitual e marcada das chamadas curras, que é, de facto, estuprar mulheres. Esse termo curra se perdeu, mas era um termo muito, muito comum na época. Então nós resolvemos pegar o tema da curra e dar como leitmotiv do filme, porque isso nos trazia a violência sexual, trazia a questão do sexo, e trazia a humilhação à mulher, e teria a questão da mulher nua como um apelo popular. Então nós estamos confrontados com uma contradição, com uma questão de um elemento que a gente queria usar de uma forma absolutamente consciente da nudez da mulher para chamar o público, e os nossos valores próprios, pessoais e ideológicos, que eram contra esse valor. Como resolver isso, né? Como satisfazer os desejos machistas de uma sociedade e chamar o público com esse valor e, ao mesmo tempo, ser crítico em relação a isso. Não olhe. O que foi? Conte até 10, antes de virar. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Para que o filme pudesse preencher os requisitos que nós tínhamos nos colocado, um deles é que o filme tivesse uma aceitação do público classe A. Porque para a classe C e D tinha a chanchada, para a classe A. Para a classe A nós tínhamos que revestir o filme de uma coisa que a Vera Cruz trazia, que era a qualidade artística, sempre entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, tinha que se desmarcar da chancela Vera Cruz. Isso implicava numa renovação de linguagem, que a gente também tinha clareza que queríamos fazer. E essa vontade de criar uma linguagem passava justamente pela destruição das características da linguagem do chamado cinemão ou de cinema tradicional, que era um cinema bem comportado, um cinema de narrativa linear, personagens bem colocados, independente dos valores que estão traduzidos na sua história, e a boa qualidade da fotografia, todos esses valores, o bom comportamento do cinema de qualidade, e tínhamos que passar para além dessa barragem da cinema de qualidade e trazer uma marca própria de uma certa modernidade que fizesse um produto absolutamente não similar ao cinema dito artístico, ao grande cinema. Nessa busca por um novo cinema, o Rui Guerra experimenta uma linguagem que não é apenas veículo da história, mas que chama atenção para si. Em especial na antológica cena do abuso na praia, com seu longo travelling circular. Um plano que provoca o espectador, indo até o limite do suportável. Uma coisa que eu gosto nessa cena é a saturação dos tempos. Aquele tempo inicial, que é um tempo mais de cinema mudo que de cinema sonoro,
aquela longa introdução, aquele princípio da relação dos dois, é tudo muito demorado, é tudo muito silencioso, é tudo exaurir o tempo, os planos demoram, as coisas demoram, só a plasticidade da imagem, os campos abertos, em contraposto com os planos muito fechados, então tem poucos planos médios, é muito próximo ou muito longe, aquela coisa toda, contando a historinha muito devagar, saturar, para haver aquela explosão naquele momento e depois voltar para a resolução outra vez. Essa saturação do tempo é o que tem o plano. O plano demora e demora e demora e demora e demora e chega e já deu para cortar e não sei quanto. Por quê? Para que a pessoa se saciasse e começasse a cansar de ver aquela mulher nua, começar a entrar no ponto de vista dela, quer dizer, da humilhação e da situação. Esse é talvez o maior valor da cena, independente de qualquer coisa, é a saturação do tempo que a cena tem. É indo além do naturalismo, indo além do tempo real para atingir um tempo que é um tempo subjetivo, que é o tempo do olhar do espectador, que é obrigado a começar a olhar daquela maneira. De resto, o filme é todo muito construído sobre essas coisas, passagem de tempo. A estrutura geral do filme é construída assim. Então essa cena simplesmente é um mini cosmos que representa um pouco a construção geral do filme. Quando na primeira projeção que o filme passa, vem essa cena e começa, e a plateia, aquela mulher nua que nunca se viu no cinema, inclusive se vê a zona pubiana, pelos pubianos, e não sei o que, aquela embora escuro, aquela coisa aquela que tem, mas de repente há um cara que no meio, no final, que diz, para, chega, chega, e nessa altura ela para. Exatamente no momento que para. E a censura comandou um pouco essa sequência, porque a censura iria cortar. Porque a censura corta essa cena, corta aquela. Então, a única maneira que eu vislumbrei e que deu certo, de poder passar uma cena como essa, do plano da norma, esse plano longo de 4 minutos e meio, quanto é que dura mais ou menos, eu chassei inteiro, só tirei a claquete e a sujeira do fim. Quando pus inteiro o plano, foi filmado uma vez só, então eu fiz essa jogada que era de jogar a bomba no colo da censura. Ou tiram a cena e não tem filme, passa a não ter filme, e depois há um escândalo de coisas, fica aquela coisa toda, ou então vai ter que deixar passar. E depois tinha problemas nessa cena, porque a Norma Begel namorava um cara nessa época, que ela teve que romper com ele porque ele disse, não vai fazer essa cena, não faz esse filme. E ela disse, eu vou fazer, mas vai aparecer nua. Ela disse, vou. Então, nós acabamos. Ele acabou. Ela acabou para fazer o filme. Ela bancou fazer isso. E a cena deve muito a ela, porque a gente fez uma marcação básica, mas se ela não tivesse a intuição, o comportamento, aquela capacidade de dar angústia, e você vê que no plano ela tem todo um desenvolvimento dramático, extremamente sutil, mas extremamente claro, que ela passa desde a surpresa para o aspecto desprotegido, para o aspecto meio atônito, para a raiva final e para a súplica. Fora a beleza dela, que é extraordinária. Eu, para fazer a cena nua, Guerra achou que eu ia ficar com vergonha. Eu não fiquei, porque eu já usava biquíni no Carlos Machado, né? Então, ele me botou dentro da água de maiô. Aí, quando foi filmar, ele tirou o maiô, foi embora, foi para trás da câmera, porque não tinha câmera car, nada disso, né? Era uma câmera grudada num jipe do exército que podia andar na areia. E aí, quando ele foi para a câmera, ele disse, agora sai e corre. Antes de filmarmos a cena, ele disse, e se a cena não ficar boa, se ficar um horror ridículo? Eu digo, se ficar uma cena de um horror ridículo, eu prometo o seguinte, que a gente passa para você ver a cena. Só se não quiser, não tem no filme. Porque se tiver isso, eu também não quero. E como é que você vai fazer? Eu digo, não sei. Porque eu não admito que a cena vai ficar com esses valores, senão eu ia filmar. Mas se acontecer isso, eu te garanto que não vai. Tenho a tua palavra, disse, tem a minha palavra. Ela viu a cena, adorou, e montamos a cena.
nudez da nave, não ia levar, a equipe já era pequena, mas não ia levar todo mundo para lá, não ia levar. Então, deslocamos lá para um lugar da praia, pusemos o carro na posição, a Norma na posição, e seja o que Deus quiser e o diabo decidir, né? Não havia video assistant, né? Eu tinha visto na câmera os planos, princípios, finais, a coisa e tal, e estava nas mãos do Tony Rabatoni a sensibilidade do plano, que ele tem uma grande sensibilidade para fazer isso. Porque é um plano de uma execução, e foi feito uma vez só, porque é aqueles planos que não dá para fazer mais de uma vez. Acabou, fizemos aquele plano, eu não tinha a visão da câmera. Perguntei para o Tony. Tony é um cliente frágil assim, acho que ficou bom. Mas eu olhei para ele e ele não sabia o que é que ele tinha feito. Mas eu vi que ele estava encantado com o plano. E não dava para refazer outro. Porque a Norma não ia ter a mesma força, ia começar a querer se imitar, a querer reencontrar o que tinha, porque ela não se ensaiou, né? Não havia como ensaiar, ela improvisou tudo. Ela não, ao momento que ela faz um movimento de perna lindíssimo, ela nunca faria aquele movimento de perna mais, entende? E eu ia começar a se criticar, ia comparar os planos e dizer, não, é um plano, é esse, ou não é, senão vai embora, embala a tua trouxa e vai para fazer outra coisa. Esse plano tem a força do fato de ser único.
Música